nós temos também o charme, a elegância e a sabedoria do nosso querido psiquiatra e homeopata, doutor Aloysio Andrade. Bom dia, doutor. Bom dia, Gutenberg, Fernando, ouvintes internautas, né? Eu que comemoro também, não comprei nada, acho que não vou comprar não, mas estou comemorando o que se passou desse ano, né, Gutenberg? Porque penúltimo dia de novembro, né? A gente entende, Fernanda, que o mês de dezembro é um mês totalmente peculiar, então é como se o ano de 2024 estivesse se encerrando agora para a gente poder já fazer a transição para 2025, comemorando o que está para trás, né, gente? As alegrias que tivemos, as sortes que demos, né? O que conseguimos escapar de complicado, né, Gutenberg? Aqui claro. A vida não existe sem complicação, sem desafios, né? Mas muito alegre, muito feliz de estar com vocês, esperando que realmente a gente faça um bom planejamento para 2025 e feche as costuras de 2024 da melhor maneira possível. A juventude chega e quer imprimir ali a sua marca no mundo e a linguagem é a melhor maneira disso, mas vai chegar um momento que a gente vai ter uma dificuldade, vai se cavar ali um abismo entre gerações e a gente não vai compreender o que dizem os nossos próprios filhos, hein, doutor? Então, eu resumiria dizendo assim, vivendo, aprendendo e esquecendo. Porque tem tão pouca lógica nesses raciocínios, né? Você fala em vazar na braquiária é um tipo de capim, né, gente? Então. É o tipo de quê? Capim. É um capim. É braquiária, capim, né? Tem vários tipos de capim, é um capim mais baixinho, né? E em terrenos que não são muito férteis, ele prospera, ele tem muita semente, então vazar na braquiária é cair no mato, né? Olha, doutor. Aí, ó, o doutor tem explicação melhor que a internet. Mas quando eu falo vivendo, aprendendo e esquecendo, porque essas gírias também rapidamente elas caem no esquecimento, então é muito ágil, né? Então a gente tem que se atualizar e tem que estar continuamente se atualizando, senão você atualiza mês passado, agora você já está fora do esquema, já né? trocou tudo de novo, né? Mas a gente tenta, na medida do possível, se virar nos 30 e compreender essa linguagem, né? Como se o português já não bastasse a sua própria complexidade, né? Nós ainda tratamos de reinventá-lo, né? Para torná-lo aparentemente mais acessível, mas a minha mãe, que é uma senhora de 84 anos, ela às vezes fala no próprio grupo da família, gente, dá para vocês traduzirem? O que os meninos, o que os netos estão falando? São variações sem lógica, exatamente, né? SLC. Tem uma explicação, mas louco. Não tem uma lógica, né? Eu sou o irmão mais velho de 7 e na minha percepção, Fernanda, as gerações variam de uma geração para outra de 2 em 2 anos, fala assim de pai para filho, né? Mas era impressionante, convivendo com os amigos dos meus irmãos, de 2 em 2 anos você via que mudava uma série de coisas, uma série de conceitos e principalmente a série de, que a gente vai chamar assim de curtições, né? E 2 anos, então geração para geração, para mim é de 2 em 2 anos. Então com os filhos, ela vai aprendendo ali, tenta falar de uma forma mais simples, mas aí no trabalho ela vai lá pro juridiquês dela, aqui ela mescla um pouquinho de cada coisa, é uma habilidade isso, né? Porque não é tão simples assim. E tem a questão do conteúdo, mas tem também a questão da sonoridade, né? Uma palavra, um exemplo que eu dou aqui é quando essa questão das entregas, né? De você receber, quer dizer, a palavra delivery, ela tem um som que eu acho mais chique do que assim, vou fazer uma entrega. É verdade, é verdade. Então essa incorporação da interessante. A sonoridade, ela dá um charme, né? Ela traz algo além do conteúdo, ela traz essa embalagem. Uma hora é bichectomia, é tirar bochecha, outra hora é tirar costela para ficar com uma cintura mais definida e a pessoa acaba se expondo ali a riscos à saúde e à vida, né, doutor? Sem dúvida, e a questão do critério para você escolher o profissional a quem você vai se entregar, a quem você vai dar a oportunidade de intervir na sua estética é fundamental, né? A gente tem que ver o histórico desse profissional, o tempo que ele tem de experiência, o tempo que ele tem de aprendizado e uma coisa fundamental, a entrevista, gente. Quando você vai fazer uma cirurgia, vai fazer uma intervenção dessa, você tem que conversar com o médico antes de entrar na sala cirúrgica, antes de entrar no bloco cirúrgico, tem que conversar, ver o jeito dele, ver se seu anjo da guarda combina com o dele, ver se ele tem um jeito que é um jeito confiável, consistente, ou se esses blá blá blá, porque hoje o que nós estamos vendo, Gutenberg, é que todo mundo tá bom de papo. Eu brinco de falar assim, até os retardados estão bons de conversa. Por quê? Você escuta tanta coisa, você incorpora tanto tipo de fala, né? Que tá todo mundo bom no lero-lero, tá bom de conversa, tá bom no 7-1. E você tem então que ver o histórico, vamos dizer assim, Gutenberg, o pedigree desse profissional, né? Ver outras pessoas que foram operadas, você tem esse direito, né? Fala assim, eu gostaria de conversar com algum cliente do senhor que já foi operado dessa cirurgia que eu vou fazer, para ver como é que foi. Temos que ter critério, temos que ter peneira, porque senão a gente entra em cada buraco
e dança mesmo. Ô, doutor, realmente a gente precisa cortar ali um pouquinho na carne para que a gente possa viver uma realidade melhor e mais justa, mais igual para o nosso Brasil, doutor? O ditado é antigo também, que fala que os justos pagam pelos pecadores, né? É tanta malandragem, é tanto charlatanismo, é tanta gente que fica por conta de ver como pode vencer na vida sem fazer força, como pode ganhar dinheiro sem trabalhar, que cria um tipo de necessidade de uma peneira que muitas pessoas que merecem, que têm o direito, são excluídas, porque os malandros acabam chegando primeiro, acabam fazendo um tipo de distorção das coisas e desacredita, inclusive, puxa, a gente sempre teve essa clareza da importância do governo funcionar como um grande pai, não pai no sentido de dar vida mansa para os filhos, mas de propiciar condições, porque afinal de contas são os governos, seja o federal, o estadual, as prefeituras, que têm um poder de fogo para poder ajudar os menos favorecidos. Mas os menos favorecidos, justamente por serem menos favorecidos, eles são menos espertos. Eles são menos charlatães, então eles ficam esperando, eles são mais humildes, eles são mais respeitadores e acabam ficando, às vezes, até fora da fila, né? E realmente, o excesso de bolsa, o excesso, esse apoio, quanto mais filhos você tiver, por cada filho você vai receber X por mês, né? Isso traz uma distorção, traz um tipo de engano, Gutenberg, que tem que ter mesmo essa peneira, mas uma peneira séria, uma peneira que não vá prejudicar os que precisam daquele auxílio. Quero lembrar, Gutenberg, a importância do município nesse processo. É o que está mais próximo, né, doutora Heloísa? O país é muito grande, Exato. Quer dizer, você controlar, né, do sul ao norte, do leste ao oeste é muito difícil. Então, se você tiver um município, um sistema de assistência social, né, tem os CREAS, os CRAS, porque você, no seu quarteirão, você tem uma noção muito maior, né? Eu até gosto muito de um trabalho que se faz o raciocínio de meu quarteirão no mundo, o mundo no meu quarteirão. Quer dizer, se você faz essa avaliação continuadamente, não assim, abrir o programa para poder receber Bolsa Gás, né? Aí faz aquelas filas, você não tem um critério, você não consegue verdadeiramente saber quem precisa mesmo ou quem finge precisar. Que revende, que passa para frente, né? Então, assim, se o sistema municipalista for mais levado em consideração, cada município, cada regional tem condição de ter esse critério estabelecido antes até de surgir a bolsa, porque quando surgir essa nova bolsa, você já vai ter aquelas pessoas que realmente precisam e devem receber. Tirou a vida de uma pessoa inocente que quando ele não aceitava ali o término do relacionamento e sempre vai para essa causa da insanidade ali. Parece uma loucura planejada e calculada friamente, né, doutor? É uma forma de você eximir-se de responsabilidade, e eu não sou a favor desse tipo de exame. Se a pessoa tem um problema de sanidade mental, ela deve estar sendo acompanhada, deve estar em tratamento, né? É um histórico que você vai ter dessa pessoa. Agora, de repente, você vai, conversa, o sujeito, né? Faz de doido, né? Faz aquele raciocínio que é um raciocínio truncado, sem pé nem cabeça. Nós lembramos aquela história lá da facada do bispo, né? Ficou uma coisa vaga, foi condenado como um incapaz, provavelmente ele está solto. Né? Então eu não concordo com esse tipo de justificativa, né? As defesas que usam essa linha de raciocínio é um absurdo, porque a pessoa tem noção para tudo, mas na hora de assumir as consequências dos seus atos inadequados, ele vem com a desculpa, com a justificativa de que, eu nem sabia o que eu estava fazendo, eu nem lembro direito o que aconteceu. Conversa fiada, Gutenberg. Pode ser mesmo que eu perdi a cabeça ao ponto de sair da minha noção e fazer mal a uma pessoa e depois a minha noção volta? Como é que é isso? Olha, o treinamento, Fernanda, é que vai fazer com que a gente deixe de ser um mero animal e se transforme num ser humano, né? A diferença é que o ser humano tem uma capacidade de aprendizado muito maior, tem uma capacidade de agregar conhecimento à sua mente, ao seu cérebro. Então, esse treinamento através dos valores, Fernanda, são os valores éticos, os valores morais, os valores de esforço, os valores de razoabilidade, e se a criança for bem treinada e incorporar isso, gente, ela vai se transformando numa pessoa mais humana e menos animal. Os instintos, eles vão aflorar justamente quando não houve esse adestramento, quando não houve esse treinamento, quando não ocorreu a capacidade de domesticar-se. Esse é o problema. Gente falando que tem que matar uma pessoa assim,
que tem pena de morte, esse tipo de coisa. É natural essa reação ser agressiva ao nível da agressão de alguém que mata? As pessoas estão muito reativas, Fernanda, porque estão tantos absurdos que a gente tem tido conhecimento, tem tido informação. Eu hei de concordar que a vida é dura para a humanidade desde que tentou se transformar em humanidade, né? O tempo das cavernas, a Idade Média, não quer dizer que essa nossa época seja a pior de todas, mas é a época onde mais a gente tem acesso ao conhecimento dos absurdos, das maldades, de coisas que são feitas basicamente pelo nosso lado, que é o lado egóico, que tem a ver de onde surge a palavra egoísmo, gente, que é a pessoa que só pensa em si, nos seus interesses. Então isso não é uma coisa de uma pessoa, é sim uma coisa de um bicho que, não tendo sido treinado ou não tendo incorporado o treinamento, acha que tem o direito de fazer qualquer coisa com qualquer pessoa. E isso está, numericamente falando, está muito intenso, Fernanda, e do ponto de vista prático, gera isso que você falou, gera uma reatividade. E eu vou dar como exemplo o que eu tenho visto no trânsito, né? O quanto que a pessoa, que você está numa via preferencial, o sujeito deveria te esperar, aí ele pensa, vou, não vou, aí ele entra na sua frente de uma maneira altamente provocativa, de uma maneira altamente agressiva, e a gente tem que ter também o cuidado, porque você não sabe o quanto que aquela pessoa está devendo de dinheiro, o quanto que aquela pessoa está perturbada, e pode virar realmente uma situação de agressividade e até de morte. E eu fico impressionado, a gente, para matar uma barata, para matar uma lagartixa, um bicho assim, você tem assim um certo desconforto, né? Você matar uma pessoa com quem você se relacionou, isso é alguma coisa completamente inaceitável. Agora, a punição, Fernanda, isso daí, eu participei durante 10 anos do Conselho de Criminologia e Política Criminal. A coisa que mais me chamou a atenção foi a tal da LEP, a Lei de Execuções Penais, que diz que a condenação, o que vai ser cumprido da condenação, gente, é 1/6 da pena. Então, quer dizer, se a pessoa foi condenada a pena maior por um crime, né? 30 anos, então ela vai cumprir 5, aí tira 3 dias de estudo ou de trabalho. Com 2 anos, o sujeito está na rua, como se nada tivesse acontecido. O problema dessa escalada de violência e a mulher como vítima principal dessa situação. Nós precisamos repensar a forma como a sociedade está caminhando. Olha, o que me preocupa mais é o futuro com relação a esse treinamento feito baseado na internet, que não forma, mas sim informa. A palavra informar é maior, a formar é menor, mas o formar demora muito mais tempo do que só informar. Então, essa questão dos valores, insisto, né? O ditado é antigo, que é de pequeno que se torce o pepino. Esse treinamento precisa de ser feito. Agora, se me perguntar como, Aloysio, como é que se vai fazer esse treinamento, sendo que os pais trabalham fora, aí a gente pensa na questão da escola, da importância da escola e dos professores. Então, precisamos de rever realmente como treinar essas crianças para não se tornarem monstros no futuro, porque essa é a tendência. Muito obrigado, doutora Aloysio, obrigado, doutora Maria Fernanda Pires, e até uma próxima oportunidade. Até, muito obrigada a vocês. Deixar um estímulo aí, gente, vamos fazer os exames de rotina, aproveitar o final do ano, fazer um hemograma, ver a glicose, ver o colesterol, tá? Não esquece disso não, porque é muito importante fazer essa prevenção. E essa época agora é boa, início de férias, né? Vamos lá, fazer os exames para ver como tá a sua saúde.